Oi, aqui é o Leonardo do Minuto da Terra, trazendo 4 histórias fascinantes sobre como os seres humanos evoluíram. Você provavelmente já aprendeu que todas as criaturas de carne e osso que passeiam pelo planeta Terra evoluíram de peixes que cresceram membros e rastejaram para fora da água milhões de anos atrás. Ainda assim, mais de 99% dos peixes que vivem hoje nos oceanos, lagos e rios possuem delicadas barbatanas, formadas por uma série de espinhas cobertas por uma fina camada de pele. Fica difícil imaginar que essas nadadeiras evoluíram para fortes e robustos membros, mas é porque elas não evoluíram. A barbatana de um outro tipo de peixe é que evoluiu. Logo após a primeira evolução dos peixes ósseos, eles se dividiram em 2 grupos, a barbatana sensível suportada por raios e aqueles com um apêndice mais carnudo que era ligado ao corpo por um único e resistente osso. Inicialmente, os peixes com a barbatana mais resistente estavam em um número muito maior do que o outro grupo, mas enquanto eles estavam se adaptando à vida nas partes rasas, as mudanças climáticas globais causaram uma extinção em massa que devastou a vida nos oceanos. Após a catástrofe, os peixes com barbatanas frágeis se recuperaram e dominaram os oceanos. O outro grupo nunca se recuperou, mas alguns sobreviventes nas partes rasas deram um jeito de colocar um pé fora d'água e, eventualmente, deram origem a cada criatura de 4 membros com uma coluna vertebral que já andou, pulou, rastejou ou voou na Terra. Um desses vertebrados de 4 membros é o chimpanzé, um de nossos parentes mais próximos. Mas quão próximo exatamente? É comum ouvir por aí que nós, os seres humanos, compartilhamos 50% do nosso DNA com as bananas, 80% com os cães e 99% com os chimpanzés. Levando ao pé da letra, esses números fazem parecer que poderíamos tirar uma célula de um chimpanzé e uma célula de um ser humano, pegar o pacote de DNA conhecido como cromossomos, organizar eles como a página de um livro e conseguir ler os dois como se fossem idênticos. Mas, na realidade, esses livros não seriam assim iguais tão facilmente. Durante os 6 a 8 milhões de anos desde que nos dividimos do nosso último ancestral comum, mutações aleatórias e a própria seleção natural mudaram cada um dos nossos genomas de maneira radical e únicas. 2 dessas páginas de DNA se fundiram, deixando-nos com 23 pares de cromossomos, enquanto os chimpanzés ainda possuem 24. Outras grandes mutações reformularam grandes seções de texto, duplicando um pedaço de DNA humano aqui, apagando um pedaço de DNA chimpanzé ali, enquanto ao longo desse texto pequenas mutações trocaram uma letra por outra. Quando pesquisadores resolveram comparar o genoma dos chimpanzés com o dos humanos, essas diferenças de uma única letra eram fáceis de identificar. Mas as seções grandes e incompatíveis, bem, não era. Por exemplo, se um parágrafo genético com milhares de letras aparece 2 vezes no genoma humano, mas apenas uma na contraparte chimpanzé, essa segunda cópia conta como milhares de mudanças ou apenas uma. E o que dizer de parágrafos idênticos que aparecem em ambos os genomas, mas em lugares diferentes, ou em ordem inversa, ou ainda quebrado em pedaços? Ao invés de macaquear por aí com essas questões difíceis, os pesquisadores simplesmente excluíram todos os grandes setores incompatíveis, nada mais nada menos do que 1,3 bilhões de letras de DNA, e compararam os 2,4 bilhões restantes letra por letra, chegando à conclusão que 98,77% eram idênticos. Então, sim, nós compartilhamos 99% do nosso DNA com os chimpanzés, se ignorarmos 18% do genoma deles e 25% do nosso. Mas não é assim tão simples. Assim como uma pequena vírgula pode mudar completamente o sentido de uma frase, algumas mudanças no DNA às vezes resultam em grandes mudanças na aparência ou comportamento de uma criatura, enquanto outras vezes não muda muita coisa. Então simplesmente contar o número de mudanças genéticas não nos diz muito sobre quão semelhante ou diferente 2 criaturas são. Mas isso não quer dizer que não podemos aprender alguma coisa comparando seu código genético. Afinal, o DNA contém um histórico das relações evolutivas entre todos os organismos. É um registro meio confuso, mas lendo com atenção, fomos capazes de reunir informações o suficiente para aprimorar a árvore da vida que começamos a desenhar muito antes do sequenciamento de DNA existir. Talvez a gente não seja realmente 99% chimpanzé, mas somos 100% hominídeos e pelo menos um pouco bananas. Do ponto de vista evolutivo, tudo que fazemos tem um motivo. Como essa reação que você acabou de ter. Será que a ciência explica nosso medo de cobras? Nossos antepassados primatas eram deliciosos aperitivos para vários predadores, desde mamíferos carnívoros até aves de rapina. Por sorte, eles desenvolveram um sistema de reconhecimento de ameaças que dava tempo deles escaparem antes de serem devorados. Mas quando as cobras entraram na jogada, deu um bug no sistema. Isso aconteceu porque as cobras parecem um pedaço de pau, com centenas de músculos e escamas ventrais, que faz com que elas se movam diferente de qualquer outro predador, o que as ajuda na camuflagem e no ataque surpresa de presas desavisadas. Mas, eventualmente, alguns desses primatas desenvolveram o que veio a ser um detector de cobras.
pequenas adaptações, como neurônios dedicados especificamente a identificar esse tipo de ameaça, e que ajudavam nossos antepassados a rapidamente reconhecerem que um graveto se mexendo era perigoso e desviar do bote. Com o passar do tempo, alguns desses úteis detectores naturais de cobras foram passando de geração para geração até chegar nos humanos. Testes que medem atividade elétrica em nosso cérebro mostram que quando vemos fotos de cobras, nós experienciamos uma atividade maior na área do cérebro que avalia se existe alguma ameaça, muito mais do que quando olhamos imagens de outros predadores. Agora dá uma olhada nessas imagens. Você provavelmente consegue identificar a criatura de cima num quadrado anterior ao de baixo. E isso acontece porque o seu cérebro precisa de menos informação visual para identificar uma cobra do que outros animais. Alguns pesquisadores até mesmo acham que nós desenvolvemos a nossa ótima visão colorida, em partes, para ajudar a identificar com sucesso as cobras. E existem evidências de que a nossa sensibilidade com cobras, na verdade, nos faz mais propensos a temê-las, mas ainda não sabemos exatamente o porquê. O que nós sabemos, porém, é que quando o assunto são cobras, nós ficamos cheios de minhoca na cabeça. Nem todo mundo tem medo de cobras, o que talvez esteja relacionado com o nosso instinto de sobrevivência, principalmente depois de atingir uma certa idade. Você não vai gostar de saber disso, mas a cada segundo que passa, as células do nosso corpo acumulam danos, o que é, em partes, o motivo que, à medida que envelhecemos, nossas chances de morrer aumentam. Hoje, uma pessoa com 40 anos de idade tem 0,3% chances de morrer no ano que vem, enquanto alguém com 60 anos tem 1% de chance. Alguém com 80 anos, 5%, e alguém com 100 anos, 50%. De acordo com evidências, por volta dessa idade, o risco de mortalidade para de aumentar. Mas como isso é possível? Bem, uma teoria defende que tem a ver com a seleção natural e genes ruins, genes ruins. Por exemplo, vamos imaginar uma mutação genética que seja fatal durante a infância. Já que ela mata o hospedeiro antes dele envelhecer o suficiente para reproduzir, ela não é passada para frente, ou seja, a seleção natural se encarrega dela. Por outro lado, uma mutação que tende a matar pessoas após elas crescerem e reproduzirem pode ser transmitida, mas é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas, porque crianças humanas dependem de seus pais para sobreviverem. Então, um gene mal formado que mata jovens adultos provavelmente também matará seus filhos, deixando esse gene para trás. Mas se essa mutação ataca adultos um pouco mais velhos, a chance dela também atacar seus filhos mais velhos e mais autossuficientes diminui, e, com ela, a chance de ser eliminada do fundo genético. E um gene que mata adultos ainda mais velhos tem uma chance ainda menor de afetar seus filhos. Parece confuso, eu sei, mas, resumindo, a capacidade da seleção natural de eliminar genes prejudiciais diminui à medida que a idade em que esses genes são ativados aumenta. E isso pode explicar aquela curva estranha na taxa de mortalidade. Tipo, pense na seleção natural como um campo de força mágico, que protege as pessoas do Green Reaper, mas fica mais fraco à medida que elas envelhecem, então suas chances de morrer aumentam. Eventualmente, o campo de força desaparece por completo. Então, enquanto as chances das pessoas morrerem na cidade são realmente altas, elas não sobem mais porque o campo de força já era. E se a taxa de mortalidade realmente se estabiliza em torno de 50% quando chegamos aos 100 anos de idade, quanto tempo mais os humanos podem viver é uma questão matemática. Hoje, existem cerca de 500 mil pessoas com 100 anos de idade na Terra. Se metade delas morrer a cada ano, apenas cerca de 15 mil chegarão a 105, cerca de 500 chegarão nos 110 e provavelmente nenhum dos atuais centenários irá bater o recorde de 122 anos. Mas se contarmos todos os 7,7 bilhões de pessoas que vivem no planeta hoje, as chances são de 15 pessoas vão bater esse recorde. E um ser humano sortudo viverá até os incríveis 127 anos de idade. Eu gostaria de viver 127 anos, desde que não fossem 127 anos de isolamento social. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e até semana que vem. O Minuto da Terra também está no Instagram, instagram.com/ominutodaterra.